Seja muito bem-vindo a essa série de aulas com base no livro de Apocalipse. Essa série de aulas que tem como tema principal a revelação da vitória. E o tema da aula de hoje é revelação de uma testemunha fiel para um povo liberto por meio do seu sangue. O contexto de Apocalipse é de um período de muita perseguição que os cristãos estavam sofrendo por parte do Estado. E, portanto, se fazia necessário algumas palavras que trouxessem ânimo e uma exortação à fidelidade daqueles que estavam sofrendo com a perseguição. E é exatamente isso que precisamos ouvir em um momento de dificuldade. Palavras que nos animem e que nos encorajem. Ao mesmo tempo, a situação em que os cristãos viviam era bastante difícil, o que levava muitos a deixarem de ser fiéis. Então, tanto os que precisavam ser animados precisavam se arrepender, como também os que eram chamados a permanecer fiel. Em um momento como esse, onde há grande dificuldade e alguns desanimam e outros são chamados a permanecer fiel, a promessa de Deus é a palavra que nós devemos depositar nossa confiança. As promessas que Deus faz a gente sendo cumpridas em nossas vidas são as promessas que nos levam a permanecer firme em um momento como esse. Apocalipse foi escrito para nos dar a seguinte mensagem: entre os altos e baixos da vida, permaneça com foco nas promessas. O contexto de perseguição foi causado pelo imperador romano Dominiciano, que reinou Roma entre os anos 81 depois de Cristo até 96 depois de Cristo. E o motivo de tanta perseguição é por conta do título que o imperador carregava. O imperador romano naquela época tinha um título de César. E no primeiro reinado do Império Romano, o imperador Júlio ganhou esse título e ficou sendo chamado de Júlio César. Ele ganhou esse título por causa dos seus grandes feitos como imperador. Esse título acabou sendo associado a todos os imperadores e significava que o imperador era considerado um semideus ou o próprio Deus aqui na Terra. Só que Dominiciano, ele foi além de exigir que as pessoas o reconhecessem como César. Aos olhos dele, todos deveriam adorá-lo como um Deus, e quem o adorasse estava dando um recado que era submisso ao seu reinado. Os cristãos, por sua vez, eram perseguidos porque recusavam-se a reconhecê-lo como um Deus. E por conta disso, eram considerados traidores do império. Algo importante que é bom a gente sempre ter em mente quando estudamos o livro de Apocalipse é que nesse livro contém profecias. E quando um profeta fala, às vezes ele se refere a algo primeiramente relacionado à sua época. Mas tratando-se de uma profecia, ela também pode ter uma segunda aplicação relacionada à época de Jesus ou à época da igreja do primeiro século. E por fim tem uma terceira aplicação, que é escatológica, algo referente ao futuro. No livro de Apocalipse temos profecias nesses três tempos. O que aconteceu no passado se repete quando o livro foi escrito e certamente acontecerá no futuro. Mas a mensagem central de Apocalipse é: entre os altos e baixos da vida, permaneça com foco nas promessas. Então, olhando para todo esse cenário no qual o livro de Apocalipse foi escrito e no que contém o livro de Apocalipse, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas pessoas colocam foco em algum outro assunto do qual o livro não fala.
E isso é importante para a gente, para que a gente não venha a se desviar do foco o qual o livro de Apocalipse nos chama a ter. Em Apocalipse capítulo 1, versículos do 1 ao 2, a Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse começa com a palavra revelação. A palavra revelação vem de uma palavra grega que significa o ato de tornar descoberto, exposto. Uma revelação de verdade, instrução. Se refere a coisas antes desconhecidas, usado de eventos nos quais coisas, estados ou pessoas, até agora não presentes na mente das pessoas, mas depois se tornam parte da sua realidade, manifestações, aparecimento. O que está em Apocalipse são assuntos que Deus revelou para Jesus Cristo mostrar-se aos seus servos. Então Jesus envia um anjo que comunicou esse assunto até então desconhecido da parte de João, para que ele falasse para o povo de Deus. Então você nota que há um processo da revelação do livro de Apocalipse. O Deus Trino trabalhando na revelação, na figura do Deus Pai e Deus Filho, que envia um anjo para revelar a João e João falar para o povo. E o apóstolo João, ele confirma tudo o que viu. Ele atesta que tudo o que está para revelar é a palavra de Deus, é o testemunho de Jesus Cristo. Por isso ele continua. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O princípio contido aqui nesse texto é o mesmo princípio que há nas bem-aventuranças que Jesus pregou no Sermão da Montanha. A palavra feliz vem de uma palavra grega que significa bem-aventurado. Feliz é uma expressão de extrema felicidade. Ou seja, há uma promessa de extrema felicidade reservada para aqueles que leem as profecias de Apocalipse. Assim como também há uma extrema felicidade àqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. A gente precisa entender algumas coisas nesse contexto. Naquela época, havia um alto índice de analfabetismo, assim como a produção de várias cópias, embora a gente tenha acesso hoje em dia nos museus espalhados no mundo a várias cópias do texto original, mas a produção não foi maior porque era difícil de ter uma produção em larga escala. Então, os textos originais, ou as cópias dos textos originais, demoravam a circular para todas as igrejas. Então, o que eu posso observar nesse contexto, é que Deus ele tem uma sabedoria imensa, porque ele começa implementando um costume, uma vivência dentro do seu povo, desde o Antigo Testamento, onde alguns eram capacitados por ele para ler a Bíblia diante do povo. Vou dar somente um exemplo. Em Neemias capítulo 8, versículos 7 e 8, a gente vê um exemplo do que Deus ele projetou no seu povo ao longo da história. A Bíblia diz: os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai,
Odias, Maazéias, Quelita, Azerias, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías. Instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro de Deus, o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ou seja, a ideia era que todos, e não somente os que ouvissem o que estava sendo lido como uma história, mas que todos, por meio da interpretação da palavra, soubessem que a palavra deveria ser praticada. Em Tiago capítulo 1, verso 22, a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mas uma pergunta ao texto que estamos lendo precisa ser feita. Por que Deus decidiu revelar algo que não estava claro para os cristãos que viviam no período em que Apocalipse foi escrito? Quando a gente olha para o contexto do texto, o próprio texto responde. Em Apocalipse capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Os cristãos, como já falei na introdução, estavam sofrendo uma perseguição, a mesma qual João estava sofrendo. João era irmão deles, não somente no reino e na perseverança em Jesus, mas também no sofrimento. E eles estavam sofrendo por quê? Eles estavam sofrendo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E em todos os momentos em que o povo de Deus sofre uma tamanha opressão, e quando chega no limite deles, eles começam a clamar a Deus, Deus não demora em dar o seu socorro. Em Êxodo 3, versículos do 7 ao 9, a Bíblia diz: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então, a gente pode concluir que é por conta desse clamor que o povo estava fazendo a Deus no período que Apocalipse foi escrito, que João termina esse trecho do versículo 3 falando: o tempo está próximo. É como se Deus estivesse revelando algo do tipo: calma, o socorro de vocês está próximo de chegar, pois está chegando o tempo em que vai ser cumprido todas as profecias. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então João, ele escreve uma carta às 7 igrejas da província da Ásia. E o conteúdo dessa carta são orientações, primeiramente para essas igrejas, assim como profecias e promessas que estão sendo reveladas para essas igrejas. Mas por que as igrejas da província da Ásia? A resposta é porque as igrejas que viviam nessa região eram igrejas que estavam sofrendo o maior peso da perseguição por parte do Império Romano, que Domiciano, o imperador,
estava ordenando que fizessem. Os cristãos dessa região eram os que mais resistiam a ceder à determinação de prestar culto de adoração ao imperador. Mas por que essa carta é para 7 igrejas apenas? Uma das coisas que a gente vai se deparar muito no livro de Apocalipse é o tipo de linguagem literária que está muito carregado nesse livro. E esse tipo de literatura, de linguagem literária, não existe hoje em dia. Hoje em dia a gente aprende na escola alguns gêneros do tipo narrativa, que é quando a gente conta a história de alguém, ou uma poesia, ou uma prosa, entre outros tipos de gêneros literários. Nessa época havia essa linguagem literária chamada linguagem apocalíptica, que é uma linguagem com símbolos. E no livro de Apocalipse, a gente vai ver pelo menos 4 tipos de símbolos. Os números, que são usados simbolicamente. Um simbolismo que já vem do Antigo Testamento, da linguagem apocalíptica que é encontrada no Antigo Testamento. Os símbolos que são baseados no contexto histórico o qual Apocalipse foi escrito. E também os símbolos únicos que estão no livro de Apocalipse. O que é um símbolo? O símbolo é algo que representa outra coisa quando você faz uma associação. Por exemplo, você que é pai, ou você que é filho, certamente já fez uma tarefa de escola, onde você desenhou a sua família, ou você recebeu o seu filho desenhando a sua família e colocando um coração. O que é que significa esse coração em um desenho de uma criança? Todos nós associamos o coração ao amor. Então, os símbolos representam algo. O número 7, na linguagem judaica, simboliza perfeição, completude, inteireza sagrada. E quando a gente olha para essa simbologia e traz para o número 7 das igrejas da província da Ásia, isso tem um significado de que essas cartas não eram somente para as 7 igrejas da província da Ásia, mas para todas as igrejas. Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse e ele fala que há uma extrema felicidade para aqueles que leem as profecias que estão no livro de Apocalipse, essa felicidade não é reservada somente para os leitores do primeiro século, para aquelas 7 igrejas, mas também para nós. Assim como também não é somente aqueles primeiros cristãos que ouviram e guardaram o que estava escrito no livro do Apocalipse que eram extremamente felizes. Nós também seremos extremamente felizes quando ouvimos e guardarmos o que está no livro de Apocalipse. Isso significa que as repreensões e os elogios que estão contidos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse não são somente para as igrejas daquela época, são primariamente para eles, mas também é para nós, é para a nossa igreja hoje em dia. Então, se a nossa igreja ouve e guarda o que está escrito no livro de Apocalipse, nós seremos extremamente felizes. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, o texto continua: a vocês graça e paz a parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos. Também pode ser uma outra tradução, do sétuplo espírito, que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. João começa a sua carta com uma saudação, desejando graça e paz da parte
do Deus Pai, do Deus Espírito e do Deus Filho. Então, era um momento tão pesado para os cristãos que eles estavam passando, que o simples fato de desejar graça e paz poderia trazer à memória deles o entendimento, o que eles tiveram quando a graça os salvou. Mesmo que eles não merecessem a salvação, a graça os alcançou. E por conta dessa mensagem da graça, a paz também os alcançou. Eles já não estavam mais em guerra com Deus. Eles fizeram um acordo de paz com Deus quando os salvou. A linguagem aqui para se referir ao Deus Pai, quando fala daquele que é, que era e que há de vir, é a mesma linguagem que foi utilizada para falar, para Deus se apresentar a Moisés, só que da forma grega de se escrever essa palavra. Então, o Deus Pai está sendo apresentado aqui em Apocalipse, da mesma forma como Deus Pai foi apresentado a Moisés em Êxodo 3, versículos 13 e 14. A Bíblia diz: Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isto é que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. O leitor familiarizado com o Antigo Testamento, ao ouvir as expressões aquele que é, que era e que há de vir, estaria vendo que o Deus do Antigo Testamento, que livrou o povo de Israel da opressão dos egípcios naquela época, é o mesmo que se faz presente nesse momento. O Deus que enfrentou o exército mais poderoso daquela época é o Deus que iria enfrentar o exército mais poderoso da época de Apocalipse. Então, os cristãos que estavam sendo oprimidos poderiam ter a certeza de que Deus, o Deus que não se intimidou com o Faraó, que era o homem mais poderoso daquela época, é o mesmo Deus que não se intimida com Dominiciano, que era o homem mais poderoso daquela época. O mesmo Deus que havia libertado o povo no passado é o mesmo que iria libertar o povo no presente, no qual o período que foi escrito o livro de Apocalipse. Ou seja, o recado que Deus está dando é que Ele está no controle. Assim como os 7 espíritos, ou seja, o Espírito Santo que é perfeito, Jesus Cristo também está envolvido nessa situação. Ou seja, a mensagem que está sendo trazida para a gente aqui nos versículos 4 e 5 é que o Deus Trino que adoramos está atento ao sofrimento dos cristãos e Ele é quem vai entrar nessa batalha. E então, João continua. Em Apocalipse 1, versículo 5, João continua dizendo: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém. João ele começa a dar características. Ele ressalta as características de Jesus Cristo. Mas por que ele ressalta a característica de Jesus Cristo? Para dar ânimo, para dar segurança. Ânimo e segurança.
era o que eles precisavam ouvir. Era uma mensagem que eles precisavam ouvir. Eles precisavam ficar animados em Jesus Cristo e precisavam ficar seguros em Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus Cristo deve estar disposto a permanecer fiel como Cristo foi fiel até a morte na cruz. Essa palavra testemunha vem de uma palavra grega que tem 3 significados. Uma testemunha no sentido da justiça, que é aquela que testemunha, uma testemunha de acusação ou uma testemunha de defesa. Também tem um sentido de uma testemunha no sentido histórico, que é aquela que viu algum evento acontecer. Por exemplo, eu sou testemunha de ter visto o Brasil ser campeão na Copa de 94. Mas também tem um sentido ético, que é como que alguém que provou a força e a genuidade do poder em Cristo por não ter abandonado a fé, mesmo até com a ameaça da morte. Então, a ideia que João está trazendo aqui é ressaltar a fidelidade de Jesus Cristo e nos lembrar que ele é fiel, que ele foi fiel até a morte e venceu a morte. E nós, quando seguimos os passos de Jesus Cristo, sendo fiéis, uma testemunha fiel, a gente tem como provar também esse poder de vencer a morte. Jesus Cristo, ele venceu a morte e constituiu para ele um povo que carrega a promessa da vitória sobre a morte. Por isso que em Apocalipse 2, versículo 10, a Bíblia diz: não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, Jesus Cristo não exige algo de nós que ele mesmo não tenha feito. Por isso que nós, como seguidores dele, devemos ser testemunhas fiéis. Eu não vou me dedicar muito tempo para falar detalhadamente das outras características que João traz sobre Jesus Cristo nos versículos 5 e 6. O que eu falei sobre a testemunha fiel é para indicar que nós podemos aprender com as características que João ressalta sobre Jesus. E não somente aprender, mas a gente deve ser animado e devemos andar seguros, porque Jesus Cristo tem essas características. E aquele que tem essas características é quem está revelando as profecias e as promessas dele. Devemos andar seguros em Jesus Cristo, animados em Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, a Bíblia diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós precisamos criar uma segurança de que Deus está no controle de tudo, mesmo em momentos difíceis de perseguição e até mesmo situações onde a gente vai enfrentar a morte. A promessa é que Cristo voltará, e quando ele voltar será um evento onde todo olho verá Deus com a manifestação do seu poder, que interveio na opressão que o povo dele estava sofrendo no período do faraó, do Egito. Todo o povo daquela região pôde ver o poder de Deus. Não somente os egípcios que morreram, mas a fama de Deus ter feito o que ele fez, libertando o povo de Israel e fazendo com que eles atravessassem o Mar Vermelho, fez com que
os povos daquela região lamentassem o que aconteceu com os egípcios. É a mesma coisa que aconteceu no primeiro século, com a morte de Domiciano em 96 d.C. Houve um lamento pela morte dele, como também com a queda do Império Romano algum tempo depois. Houve um lamento. E assim será contra qualquer um que se levante contra o povo de Deus até o dia em que ele voltar na sua segunda vinda. Espero que tenha te ajudado essa mensagem, que você possa permanecer fiel, que você possa buscar um ânimo em Cristo, para que você possa ser extremamente feliz ao ouvir e guardar as palavras do livro de Apocalipse. Te aguardo na próxima aula.